Vamos continuar falando de política de eleições. O Piara Boschi continua conectado ao vivo, presente, atualizando as informações desta corrida eleitoral em 2022 em Santa Catarina. Agora há pouco conversamos com o candidato Espiridião Amin, mais um candidato ao governo de Santa Catarina. E o Piara vem para trazer uma análise, né, dessa corrida e principalmente uma análise sobre o candidato. O Piara já está com a gente? O Piara Boschi, vamos ver se ele nos ouve. O Piara, bom dia mais uma vez, bem-vindo, meu caro. Bom dia Marcos, bom dia Fernando, estamos aí, ouvindo bem para falar bem. Perfeito. Então nos fale bem, conte tudo, né, sobre essa questão da entrevista que a gente acabou de fazer, né, o Piara, sobre Espiridião Amin, que é um político com muita experiência, né, em disputas eleitorais. Como é que tu avalia, neste momento, a campanha do candidato Espiridião Amin em Santa Catarina, num estado que é bolsonarista, obviamente, tem o apoio do atual presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro? A candidatura do Espiridião Amin, ela tem um contexto interessante. É a quinta vez que o Espiridião disputa o governo do estado, mas pela primeira vez ele não é nem o protagonista e nem o antagonista. Ele não é nem o candidato da situação e nem o candidato que é o principal nome para derrotar essa oposição, o principal opositor, como ele foi naquelas disputas com o Luiz Henrique derrotou ele, depois ele foi o opositor do Luiz Henrique. Na primeira eleição contra Paulo Afonso, ele era o governador, ele era o adversário ferrenho também. Aí na primeira eleição ele era o nome que a então situação buscou um nome jovem para ser a renovação da continuidade. Hoje o Espiridião Amin, ele se preocupa em ser o Espiridião Amin, ele é o outsider qualificado, alguém que já governou o estado 2 vezes, que é senador da República e que tem dito que é a sua última campanha eleitoral, que que ou ele se elege governador para um mandato, ou ele completa o mandato como senador, que tem mais 4 anos, e encerra e vai cuidar das netas e vai escrever livros, coisas assim. Bom, o político sempre diz que não vai concorrer à reeleição, que isso a gente não sabe, mas que é muito interessante ver essa posição do Amin como um outsider e não como o protagonista ou o antagonista da eleição. É interessante porque traz um Amin muito leve. O Amin, ele tem usado muito a questão da experiência, ele tem pedido muito para as pessoas analisarem currículo, não votarem no número, mas é uma eleição que tende a ser muito forte a questão da verticalização nacional. A gente percebe que o fato de Jorginho Melo estar no partido de Bolsonaro está dando uma condição diferenciada para ele, começa a aparecer nas pesquisas. Então, o Espiridião Amin, que busca esse mesmo eleitorado mais conservador, onde ele trafegou a maior parte da carreira política dele, a Arena, PDS, vários nomes dos partidos que desembocaram no atual Progressistas, ele tenta ter um link com esse eleitorado mais conservador, pela amizade que tem construído com o Bolsonaro no Congresso, mas e tentando apresentar um currículo diferenciado em relação aos outros candidatos. Se vai dar certo, a gente vai observar. Mas é muito interessante ver o Espiridião Amin no jogo. Como eu disse, a última vez que ele se elegeu governador, o eleitorado de Santa Catarina era 3,5 milhões. Hoje está acima dos 5 milhões, beirando os 6 milhões de eleitores. Ou seja, muita gente nunca viu Amin governar, nunca votou em Amin e está podendo observar esse estilo Amin de fazer política, que por mais que ele se renove, é um jeito de fazer política que é diferente de como se faz hoje, né? O jeito de se colocar, o jeito de expor suas ideias, não dizendo que é melhor ou que é pior, estou dizendo que é diferente e por isso merece ser observado. O Piara, eu vou aproveitar o gancho dessa tua resposta para seguir ainda nesse raciocínio, né? O Amin é um dos candidatos que sempre teve, né, como perfil, aquele carisma peculiar e está usando isso, né, o fato justamente da experiência para tentar cativar o eleitor jovem que não se recorda dele como gestor. E aí eu te pergunto, essa aposta pode ser um diferencial nessa disputa dele ou não? É o tipo de coisa que pode dar muito certo, dar muito errado. A gente já viu muitas candidaturas desse político mais experiente que consegue cativar, e tem outras que não, que fica só o peso essa pessoa estar há muito tempo na política, o desgaste, né? Estar há muito tempo na política traz a marca da experiência, mas também traz essa marca da pessoa que envelheceu na máquina, né? O Espiridião Amin até ficou 10 anos fora sem mandato,
É o período que ele se refere da época do mestrado e doutorado, quando ele voltou para a Universidade Federal, onde ele era professor efetivo, que foi a época das derrotas que ele sofreu para o Luiz Henrique da Silveira em nível estadual e para o Dário Berger em nível municipal. Então, mas é um discurso que tem que convencer, né? Ele tem focado muito jovem, talvez a pessoa que mais, o candidato que mais tenha falado para o jovem, mas é evidente que, por enquanto, a gente percebe que há mais o desgaste pela longa trajetória do que a aprovação pela experiência. Ô Piara, obrigado pela análise de hoje. A gente te espera amanhã ao vivo, porque amanhã a gente vai receber aqui o candidato Jean Loureiro, do União Brasil, na série de entrevistas com os candidatos ao governo de Santa Catarina. Boa quinta para você, meu amigo. Até amanhã. Até amanhã. Um abração.